Olá pessoal, eu vou comentar sobre as questões de filosofia que vocês responderam dentro desse contexto de aulas não presenciais. Eu vou comentar sobre cada questão. É uma forma que eu encontrei de comentar sobre essas questões e a gente continuar com as aulas de outras formas também que eu repassei para vocês. E a gente vai trabalhar essas questões, mas no início eu vou fazer uma introdução sobre essa questão do que a gente trabalhou nas últimas aulas. Então a mitologia, a gente trabalhou a mitologia com algumas histórias da própria mitologia, e a mitologia ela passava uma explicação das coisas, da vida, com a influência do contexto religioso. Na Grécia Antiga, quando surgiu a mitologia, os gregos eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, a religião, né, a influência dos deuses estava em tudo. Então, sucesso numa guerra, até a própria criação dos Jogos Olímpicos tem a ver, foi uma homenagem a Zeus, o teatro em homenagem a Dionísio. Então, a religião estava em tudo ali. E eles criaram histórias relacionadas com a explicação e a origem de tudo, dentro de uma ideia de imaginação, mas ao mesmo tempo estava inserido ali sentimentos humanos, o que as pessoas pensavam naquela época. Então a questão de inveja, vaidade, orgulho, ódio, medo, eram sentimentos que estavam inseridos também dentro do contexto da mitologia grega. Então foi uma forma inicial de explicar as coisas através da mitologia. E a filosofia também surge no século 17 e 16, na Grécia Antiga, e a palavra filosofia quer dizer amor à sabedoria. Então os primeiros filósofos eles estavam se distanciando dessa questão de explicar as coisas através do contexto religioso e começaram a se aproximar dessa questão de explicar as coisas, o mundo, a vida, através da razão. Então, a partir dessas informações e do que a gente também trabalhou na sala de aula, vocês tiveram um texto também de apoio para responder essas questões. Vamos para as questões. A primeira questão fala do pensamento filosófico. É o seguinte: a filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos. Pelo contrário, ela está sempre em busca do significado mais profundo dos fenômenos. Não basta saber como funcionam, mas o que significam na ordem geral do mundo humano. Podemos citar como características do pensamento filosófico, exceto. Então está pedindo o item que não tem a ver com o pensamento filosófico. Vamos para os itens para identificar o item que não tem a ver com o pensamento filosófico. Letra A, uma visão mítica e religiosa do mundo. Letra B, uma interpretação racional e humana. Letra C, uma atividade reflexiva e teórica. Letra D, uma superação da mentalidade mítico-religiosa. Então, logo de cara, a partir da explicação inicial do que se pede, acredito que vocês já estão sabendo qual é a resposta, que é justamente a letra A. Aqui não tem a ver com o pensamento filosófico, é a letra A, uma visão mítica e religiosa do mundo. A letra B, C e D, elas têm relação com o pensamento filosófico. Letra B, uma interpretação racional e humana, sim. Letra C, uma atividade reflexiva e teórica, também faz parte do pensamento filosófico. E a letra D, a superação da mentalidade mítico-religiosa. Então a superação da mitologia, por exemplo, a mitologia grega. Então a resposta que não tem a ver com o pensamento filosófico é uma visão mítica e religiosa do mundo. A segunda questão é sobre mito e mitologia. O mito representa uma explicação sobre as origens do homem e do mundo em que vive, traduzindo símbolos ricos de significados que nos mostram o modo como um povo
ou uma civilização entende e interpreta a existência. Podemos definir o mito como: letra A, crenças individuais acumuladas pelas culturas e transmitidas pela oralidade. Esse item é interessante. Muito do que se passou da mitologia, de conhecimento da Grécia Antiga, foi repassado de geração para geração. Muitos, né, a maioria não sabia ler nem escrever, então era passado de geração para geração, de pai para filho, dentro de uma ideia de oralidade. Só que no início fala de quê? Crenças individuais acumuladas. Então essa parte está errada. Não eram crenças individuais acumuladas. Era dentro de um contexto de coletividade. Letra B. Ilusão ou mentira ou mentiras inventadas pelas pessoas em forma de histórias e personagens sobrenaturais. Então, a mitologia, ela passava dentro de uma ideia de imaginação, dentro da influência dos deuses, que eles acreditavam em vários deuses, os gregos, mas ao mesmo tempo sentimentos humanos, algo que estava dentro do pensamento daquela época, do que eles imaginavam. Então, essa B, ela está errada. A letra C, tradições coletivas constituindo as referências fundamentais que conferem a identidade de um povo. Então essa é a resposta correta. Tradições coletivas. A mitologia, como eu falei, na Grécia foi passada de geração para geração. A mitologia também surgiu em várias regiões do mundo, né? Em vários países. Aí a mitologia também surgiu. A gente pode até associar a questão do próprio folclore brasileiro, né? As lendas que falam do folclore brasileiro, essa questão do medo, do que se pensava no imaginário, do coletivo e também dos sentimentos humanos, eles eram representados através de histórias utilizando a imaginação dentro do folclore brasileiro, né? Por exemplo. Então, a resposta correta é a letra C. Por que não a letra D? Forma de conhecimento que fala ao intelecto e dirige-se à razão, nos transportando para o interior do homem. Então essa parte, essa letra D, tem a ver com a filosofia e não essa ideia do mito ou da mitologia. Tá certo? Então a resposta é a letra C. Tradições coletivas constituindo as referências fundamentais que conferem a identidade de um povo. No caso, a terceira questão, explique como aconteceu a transição da mitologia para a filosofia. A resposta é: a passagem ocorreu durante o longo processo histórico sem um rompimento brusco e imediato com as formas de conhecimento utilizadas no passado. Então foi uma passagem, não foi algo que aconteceu de imediato. Né? A passagem da mitologia para a filosofia aconteceu de forma gradual e lenta. Os primeiros filósofos eles estavam dentro do contexto, né, da forte influência religiosa que existia naquela época. Então eles estavam começando a se desvincular dessa ideia da religião interferir em tudo e começaram a buscar o conhecimento e a explicação das coisas através da razão. Então essa é a resposta da terceira. A quarta questão. Destaque algumas características da força da mensagem dos mitos e da mitologia grega. Essa parte é interessante. A resposta é: a força da mensagem dos mitos reside, portanto, na capacidade que eles têm de sensibilizar estruturas profundas inconscientes do psiquismo. Eu falei que a mitologia representava situações humanas, questões humanas, sentimentos humanos. A gente trabalhou na sala de aula também algumas leituras de histórias da mitologia grega, que falavam também de sentimentos humanos, até a relação dos seres humanos com os deuses. A gente pode também falar dessa questão do que se perpetua ainda, dessa questão do mito. Então, por exemplo, a pessoa tem uma referência como de idolatria até
com uma pessoa que é famosa, um esportista famoso, um jogador que tem um talento extraordinário, a imprensa, os torcedores daquele clube colocam aquele jogador com um talento extraordinário, até colocando como se ele não fosse humano. Então entra dentro de uma ideia de mito, né? O artista famoso também entra dentro dessa questão de mito, né? Antes, né, a questão de Beatles, Elvis e até os artistas mais contemporâneos, essa ideia de fanatismo, de idolatria com relação àquele artista. Então são características até o próprio cinema, né? O cinema como ele é colocado, né, dentro de questões até, por exemplo, a questão da mitologia grega também é passada nos filmes, né? Tem vários filmes, Imortais, Fúria de Titãs, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, Odisseia, entre outros filmes, Troia, entre outros filmes que colocam, né, a questão da mitologia grega e até a questão dos super-heróis, que é colocado também essa ideia de uma ideia de mito, né, de uma construção que passa a questão da imaginação, mas ao mesmo tempo são questões associadas a questões humanas, sentimentos e também a própria imaginação do ser humano. Bilhões de pessoas vão assistir aqueles filmes, né, sabem que são histórias de ficção, mas ao mesmo tempo se envolvem até na sua própria realidade. Muitos, né, começam a ser influenciados por aqueles filmes, né, que são de ficção. Aí também entra a questão de sensibilizar as estruturas, sensibilizar as estruturas profundas, né, do inconsciente e do psiquismo humano. Então a questão do próprio inconsciente, como eu falei, a questão dos sentimentos humanos, medo, angústia, e também isso é colocado através da mitologia, porque sempre passa um sentido, sempre se passa uma mensagem também, mesmo que aparentemente se coloque dentro de uma ideia de imaginação, de fantasia, mas está inserido também o contexto das questões humanas. Então a resposta está aí da quarta questão. A quinta questão fala sobre um texto que a gente trabalhou, né, que é o Mito da Caverna, ou a Alegoria da Caverna, uma obra de Platão que faz parte do livro A República, que ele cria uma situação de um diálogo entre Sócrates, Platão foi discípulo de Sócrates, e o primo de Platão, Glauco, né, o diálogo entre os dois, Sócrates e Glauco. E na questão, né, ele vai falar, né, de uma situação também, né, que a gente também trabalhou na aula com o texto do Mito da Caverna, que pessoas estavam aprisionadas em uma caverna vendo imagens fixas, sombras, acreditando que essas sombras eram reais, o barulho estava associado à questão das sombras, as pessoas passando, carregando as coisas, então eles viam algo que para eles eram reais, e eles acreditavam que aquilo era o real. Só que uma pessoa consegue se libertar, né, arrebentar as correntes, se livrar das correntes, e depois sai da caverna e começa a ver o que estava acontecendo lá fora, que era o mundo real. Então vamos para a questão bem interessante sobre o mito da caverna, que também cai bastante em vestibular e no Enem, por exemplo. Então vamos lá. Sócrates, aí imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz vinda de uma fogueira, situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Os seus habitantes estão lá dentro desde a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se nem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. Naquela situação, você acha que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmos e dos outros, consigam ver outra coisa além das sombras que o fogo projeta na parede ao fundo da caverna? Obra de Platão, né, no livro A República. Aí continuando, em relação ao célebre mito da caverna e as doutrinas que ele representa, assinale V para as questões corretas e F para as falsas. O primeiro é: no mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana,
relatando como eram a vida e a organização social dos homens no princípio de seu processo evolutivo, quando habitavam em cavernas. Então, analisando esse item aí, se verifica que ele está incorreto, que ele não está correto, porque justamente, né, ele coloca uma situação que não tem a ver com o mito da caverna, né? Ele coloca, né, que Platão estava pretendendo descrever os primórdios da existência humana, relatando como eram a vida e a organização social dos homens no princípio de seu processo evolutivo, quando habitavam em cavernas. Não está correta, então é F de falsa. A próxima, o mito da caverna, faz referência ao contraste entre ser e parecer, isto é, realidade e aparência, que marca o pensamento filosófico desde sua origem, que é assumido por Platão em sua famosa teoria das ideias. Então a gente pode perceber que essa está correta, é ver de verdadeiro. Por quê? Porque ele faz realmente, né, uma referência ao contraste entre ser e parecer, isto é, a realidade, né, do mundo fora da caverna, e a aparência é o que eles viam, né, aquelas sombras, por exemplo, que seriam algo que não era real. Então esse item está correto, então ver de verdadeiro. Próximo agora é: o mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é capaz de promover, libertando o indivíduo das sombras da ignorância e dos preconceitos. Então as sombras significavam que os preconceitos e a ignorância da pessoa ver algo que não era real, né, de viver um mundo de ilusão. Então, associando ao contexto atual, a gente vê essa questão da tecnologia, o mundo virtual, fake news, Facebook, Instagram, as pessoas vivendo num mundo, muitas vezes, que não é o mundo real, né? Vivendo de uma aparência, olhar aquelas fotos, quantas fotos foram curtidas, não sei o que, aquele momento. Então fica, né, conectado dentro de um mundo que às vezes não é um mundo real, não é um mundo, né, dentro da sua própria família, por exemplo. Então a gente vê essa questão das fake news, a questão do mundo virtual, a questão do que acontece na TV, dos programas, né, o Big Brother, por exemplo, a questão de uma assim, não uma profundidade, né? Não se procura uma profundidade maior sobre a informação às vezes tem mais e às vezes é informação inútil, né? Uma preguiça intelectual, as pessoas não estão preocupadas em refletir, em pensar mais sobre a vida, dentro dessa ideia imediatista, né? Pode ser que dentro desse contexto de pandemia as pessoas comecem a refletir mais sobre suas vidas, mas a gente está vendo às vezes até o contrário, né? As pessoas cada vez mais conectadas, utilizando cada vez mais a internet e as redes sociais. Então a filosofia ela busca uma profundidade maior, né? O distanciamento dessa ignorância e a busca da verdade e a busca do conhecimento. Então esse item está correto. O próximo é uma característica essencial da filosofia de Platão, a distinção entre o mundo inteligível, que seria o mundo real, e o mundo sensível, mais relacionado às sensações. O primeiro ocupado pelas ideias perfeitas, o segundo pelos objetos físicos. O que fala, né, a questão de vendo as sombras, acreditando que eram reais, um exemplo. Que participam daquelas ideias ou são suas cópias imperfeitas. Então esse item ele está correto, V de verdadeiro. O próximo é: o mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da caverna, devendo voltar à caverna para libertar seus companheiros. Representa o filósofo, que alguns colocam até que poderia ser o próprio Sócrates, né? Representa o filósofo que, na concepção platônica, conhecedor do bem e da verdade, é o mais apto para governar a cidade. É interessante que Sócrates, né, ele era um grande pensador, ele começou, né, a passar os seus pensamentos, os seus questionamentos sobre o que estava acontecendo, e ele acabou se tornando uma ameaça para, né, o que ele fazia, porque ele conseguia, né, contagiar, conseguia envolver, né, a questão da juventude daquela época, e começou a questionar tudo que existia lá naquela época na Grécia, né, a forma de política, tudo, né? E ele, né, acabou sendo obrigado a ter que tomar
um veneno e se matar, porque estava justamente trazendo uma ideia de esclarecimento, de conhecimento para as pessoas e acabou se tornando uma ameaça, né, para o governo naquela época, lá na Grécia. Então esse item também, o último item também é verdadeiro. Aí vamos para as respostas. O primeiro item é falso e os outros são verdadeiros. A última questão também tem ligação com a quinta questão que a gente trabalhou, né, nesse momento, e agora a gente vai para a sexta questão. Quem deve ser o governante segundo Platão no mito da caverna? Então, pelo que eu expliquei antes, vamos lá, até essa questão, esse item é fácil de adivinhar, né? O rei, letra A, letra B, o sábio, letra C, o eleito democraticamente, letra D, o mais forte do poder militar. Então, pelo que a gente já viu, né, através do comentário, principalmente da quinta questão, a resposta é o sábio. Então, quem tinha mais sabedoria é que deveria governar, segundo Platão. Então, terminamos, né, eu terminei de comentar sobre essas questões e a gente vai continuar com as atividades e as aulas também, que eu vou, utilizando esses recursos tecnológicos, possibilitar para vocês. Então, um abraço, pessoal.